Abra comigo Lucas capítulo 10, vamos à mensagem dessa manhã, desse domingo. Vamos lá, Lucas capítulo 10. Orei, refleti, pensei com muito carinho como eu gostaria de começar esse ano, qual mensagem que eu gostaria de ministrar. E eu vou ministrar a mensagem que eu quero que seja uma das principais, ou aquela que eu quero que seja uma norteadora da minha vida nesse ano de 2026. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, o texto diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Jesus, eu oro para que nesse momento o Senhor nos dê um coração de Maria, Pai. Eu oro para que nesse momento o Senhor nos dê os mesmos olhos, o mesmo entendimento que Maria teve ao se dobrar aos pés de Jesus. Eu oro para que nesse momento o Senhor traga uma graça, Pai, que nos atraia para Ti. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nesse momento nos devolva para o sentido da nossa vida, que é estar contigo, que é estar aos Seus pés, que é se relacionar contigo, Jesus. Eu oro para que o Senhor também abençoe o coração dos meus irmãos nesse momento, Pai. Eu oro por aqueles que talvez faz tempo que não têm uma experiência contigo, uma experiência profunda. Eu oro para que nessa manhã, conforme essa mensagem vai sendo ministrada, compartilhada, eu oro para que o Senhor ministre o coração dos meus irmãos, cada um de uma maneira individual, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos atraia, que o Teu Espírito Santo nos devolva para esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos começar 2026. Quem se sente aí revigorado, assim, para recomeçar o ano? E quem se sente muito cansado, está meio desesperado, que janeiro... Teve adolescente levantando a mão. É de praxe, a gente sabe. Quem nunca quando era adolescente, né? Mas meus irmãos, eu sinto uma graça do Senhor para esse ano. Eu sinto o Senhor me chamando nesse ano para investir em planos, sabe, planos que tinham ficado lá atrás. Eu sinto o Senhor me revigorando para a minha missão. Sinto o Senhor me convidando para esse lugar. E assim, até como eu ministrei aqui no nosso culto da virada do ano, né, o nosso culto de final do ano, eu sinto o Senhor querendo acender uma chama. Eu sinto o Senhor querendo nos devolver para um lugar que talvez a gente nunca deveria ter saído de lá, sabe? Um lugar de relacionamento, um lugar de aprender mais Jesus, um lugar de voltar para mais perto dele. A grande, assim, realidade é que a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai se relacionando com a igreja, e o nosso coração a todo momento ele está duelando, e a todo momento a gente tem que voltar para o lugar certo, porque estar no lugar errado é o que a gente é o que a gente faz sem pensar, é o que a gente faz automaticamente. É por isso que Paulo vai dizer: olha, aquilo que eu quero, não consigo, mas aquilo que eu não quero, na hora que eu olho, eu nem tentei, eu já estou fazendo. Então eu quero falar hoje sobre esse lugar de relacionamento. Quero falar hoje sobre a recompensa do Evangelho. Eu quero falar hoje sobre a melhor ou a boa parte do Evangelho, sobre o sentido de tudo. A gente vai ver de Gênesis até Apocalipse. O desejo de Deus é relacionamento com seus filhos. Então a gente faz uma reunião como essa, a gente se reúne aos domingos, não é porque a gente tem uma skin de crente, não é porque a gente faz parte de um clube social, que é os irmãos da igreja. Não, a gente se relaciona, a gente vem para cá todo domingo, a gente vai para as nossas essências, para que tudo isso seja um meio pela qual a gente tenha uma relação mais profunda com o Senhor. A gente não pode perder isso de vista. O conhecimento de Deus é a coisa mais importante que nós temos, meus irmãos. Não há nada mais importante do que o conhecimento de Deus. Quero te dizer que é o conhecimento de Deus que te possibilita a uma relação madura com seus irmãos.
É o conhecimento de Deus que te possibilita a ser quem você precisa ser para viver um bom casamento, para criar bem os seus filhos. Quando nós conhecemos profundamente a Deus, todas as outras áreas da nossa vida, mesmo que a gente não tenha uma hipereducação, uma hipergraduação, sabe? Mesmo que a gente não teve uma criação incrível, todas as áreas da nossa vida, elas vão sendo preenchidas, porque o conhecimento de Deus, ele vai devolvendo ao homem aquilo que Deus entregou no início, que é o homem em perfeito equilíbrio, em perfeita comunhão, é o homem sendo aquilo que ele nasceu para ser. Só que eu percebo que a gente tem muita dificuldade, né? Quantos aqui vieram para o culto hoje pensando em milhares de coisas, mas não pensou que aqui é um lugar para conhecer mais de Deus? Mas não pensou que aqui é um lugar para Deus ocupar um pouco mais do nosso ser, a ponto que aquele velho homem do Hugo não seja a coisa mais importante ou quem norteia a vida do Hugo? Eu quero começar essa mensagem falando um pouco de quem escreveu esse texto, um pouco de Lucas. Lucas ele é um evangelista, né? E Lucas ele tem uma visão tanto que mais panorâmica dos evangelhos, né? A gente vai ler Mateus ali, fazendo questão de escrever para os judeus. A gente vai olhar para João como um bom amigo de Jesus, parecia que ele escrevia com as suas entranhas, mas Lucas ele era mais estudioso. E Lucas ele tem essa visão tanto que mais panorâmica, e uma coisa que destaca no Evangelho de Lucas é que Lucas faz questão de dar uma ênfase ao ministério das mulheres que passaram pelo caminho de Jesus. Então é no livro de Lucas, é no Evangelho de Lucas que a gente vai ver o cântico de Maria, a gente vai ver a profetisa Ana, né, que foi uma mulher devota, piedosa ao Senhor. A gente vai ver mulheres da Galileia como Marta, como Madalena, como Susana, como Joana, mulheres também que patrocinaram financeiramente o ministério de Jesus, mulheres que foram ricas e elas investiam financeiramente no ministério de Jesus, elas possibilitaram o ministério de Jesus. A gente vai ver Lucas dando um enfoque que na crucificação de Jesus, todos aqueles marmanjos chamados discípulos, perna para quem tem, mas as mulheres permaneceram fiéis ali em toda a crucificação de Jesus. Vai falar também a respeito do momento onde Jesus ele ressuscita, e quem estava indo pela manhã ali no sepulcro eram também mulheres, e foram para mulheres que o anjo aparece falando a respeito da ressurreição de Jesus. E não é diferente, a gente vai falar hoje de mulheres, duas mulheres que nos ensinam muito, mas muito mesmo, a respeito daquilo que Jesus, ele anseia e ele deseja, de mim e de você. Gente, é mais simples do que parece. Eu tenho entendido que nesses dias a gente está complicando muito. Você começa a se envolver com a igreja, você pensa, tem tanta coisa, e de fato tem tanta coisa. Você pensa, eu tenho que aprender mais de gestão de igreja, eu tenho que aprender de teologia, e aí você vai aprendendo de tudo isso, aí você descobre lá no final que tudo isso não resolve o que você precisa saber. Assim, é simples, não é fácil, mas é simples. O momento aqui que Jesus fala sobre essa aldeia, sobre Betânia, Lucas está narrando esse acontecimento. Jesus ele tinha acabado de descer do monte ali da transfiguração, né, em Lucas no capítulo 9, no verso 53 vai dizer que Jesus ele está a caminho de Jerusalém, e provavelmente foi nesse momento que Jesus ele vai para Jerusalém, ali ele é preso, e antes de ir para Jerusalém, a Bíblia vai falar que agora Jesus ele passa nessa aldeia, a aldeia de Betânia, né, a aldeia onde Jesus tinha os seus amigos. E para que você entenda, Betânia era mais ou menos Engenheiro de Schmidt de São José do Rio Preto. A Bíblia vai falar que tinha aproximadamente 3 quilômetros, Betânia, eu ia falar de São José do Rio Preto, de Jerusalém. E por vários relatos na Bíblia, a gente vai perceber que sempre que Jesus ia para Jerusalém, Betânia era um lugar que Jesus passava. Na verdade, Betânia era o lugar que Jesus sempre se repousava. Então ali Jesus ele tinha amigos, Marta, Maria e Lázaro, aquele mesmo que em João no capítulo 11, ele morre, Jesus vai até aquela aldeia, ora, ele ressuscita, o poder, a glória de Deus é manifesta diante dos discípulos,
E essa era uma família que Jesus tinha um carinho especial, né? É difícil falar, Jesus tinha um carinho especial por alguém, mas tinha. De alguma maneira, esse lar, ele tinha algo que convidava Jesus para estar lá. Então a gente vai perceber que Jesus, quando ele ia pregar e ensinar, ele ia para a sinagoga em Jerusalém. Mas quando Jesus ia descansar, quando Jesus ia ter, sabe, aquele ambiente familiar, era naquela aldeia que ele se repousava. E eu quero, dada essa introdução, dividir essa mensagem em 3 partes. Eu quero falar sobre o eu, Marta. Eu quero falar sobre um caminho mais excelente. E eu quero falar sobre a boa parte de Maria. Vamos começar com essa primeira parte falando de Marta. Gente, Jesus, é interessante a gente saber que Jesus nunca andava sozinho. Jesus, ele sempre estava rodeado de pessoas. Tinha a gangue de Jesus, sabe? Era o bonde de Jesus, era a galera que estava com Jesus. Então todas as vezes que a Bíblia fala sobre Jesus chegando em algum lugar, pelo menos tinha 13 pessoas. Eram seus discípulos mais Jesus. Mas provavelmente não era 13. Alguns estudos vão dizer que Jesus sempre andava com cerca de 60, 70 pessoas. Então eu não sei qual que era o tamanho da casa de Marta, né? Provavelmente Marta é a irmã mais velha, Maria era a irmã mais nova, e ali tinha Lázaro, né? Que ficava entre essa tensão, né? Quem aqui tem uma irmã? Dá briga aí, gente, irmã? Dá ou não? Dá ou não dá, né? Acho que dá briga, claro que dá, gente. Principalmente se a idade for perto. Alguém aqui gosta do seu irmão usando sua roupa? Alguém aqui gosta do seu irmão pegando suas coisas? E tinha Lázaro ali, né? Meio que no meio daquela tensão. Eu não sei qual era o tamanho daquela casa, mas Jesus agora ele vai para aquela casa. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus ele entra naquela casa para comer, Marta, provavelmente essa irmã mais velha, a Bíblia vai dizer que Marta ela começa a correr de um lado para o outro. E gente, não vamos ter um preconceito com Marta. Qualquer mulher aqui que vai receber alguém em casa, é correria, não é? Para receber o Essência, com 20 e poucas pessoas, já não dá um trabalhão? Imagina para receber Jesus, que não estava de van, estava com o pé sujo, aquela coisa assim, ó, estrada de terra. Estrada de terra não quer dizer só que o pé está sujo, quer dizer que o estômago está vazio. O povo comia. E Marta era essa mulher, meus irmãos, que sempre estava correndo, pensando em tudo, uma boa anfitriã. Uma mulher que olhava para casa e queria receber bem. Uma mulher que, para ela não era importante só a companhia, mas era importante receber bem, era importante tratar bem aquela companhia, era importante tornar o ambiente o mais especial possível. Então agora chega aquele bando de homens, e quem sabe lá outras mulheres junto com eles. Só que a gente vai ver algo em Marta, meus irmãos. Em João no capítulo 11, quando Lázaro morre, na hora que Jesus está entrando na aldeia, Marta já vai correndo até Jesus, porque Marta estava acostumada a resolver problema. Marta não era aquela que ficava, e agora? O que faremos? Quem poderá nos salvar, né? Eu, Chapolin. Não, Marta não era assim. Marta ia para cima do problema, Marta resolvia. Maria não, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus está entrando, Maria está sentada lá em casa. Em João capítulo 12, depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro ele ressuscita. Agora Jesus, eles estão lá num banquete. Estão comigo, gente? E vai dizer que o que Marta está fazendo, gente? Servindo. Marta se relacionava muito com o serviço. Marta entendia a necessidade do serviço, meus irmãos. Porque é assim também, né? Como eu disse, a gente vem aqui para se encontrar com Jesus. Isso gera serviço, amém? Alguém veio, encheu essa piscina. Alguém chegou mais cedo para limpar a igreja. Alguém veio durante a semana para limpar a igreja. Alguém chegou mais cedo para poder conduzir o louvor. Alguém ensaiou, alguém treinou em casa. Eu passei alguns momentos também olhando para essa mensagem, colocando meu coração diante do Senhor. Então o serviço ele é importante, ele é extremamente necessário. Só que a Bíblia vai dizer, gente, que Marta andava distraída em seus muitos serviços. Então o problema não era que Marta era proativa. O problema não era que Marta trabalhava bastante. O problema é que o fazer de Marta estava privando Marta de contemplar a presença da visita. O problema é que
aquilo que Marta fazia, em algum momento se tornou tão importante quanto a presença ilustre que estava visitando a casa dela. O problema é que o serviço de Marta estava privando ela de se relacionar com Jesus. Irmãos, aqui provavelmente era a última vez que Jesus passava por aquela casa. E Marta, por conta do seu serviço, por conta da agitação da sua alma, por estar distraída em muitas atividades, Marta não estava conseguindo contemplar e parar pela presença, e era a presença do Filho de Deus na casa dela. Irmãos, quantas vezes, meus irmãos, talvez aqui a gente tem uma tendência a pensar já no serviço da igreja, mas quantas vezes nós estamos tendo uma vida tão agitada, e essa vida ela tem produzido um tipo de distração, da qual nós não estamos conseguindo enxergar o Senhor, porque esse era o cenário da Marta. Para Marta, fazer era tão importante a ponto de substituir o sentar diante de Jesus e falar: como o Senhor está? Como vai? Tudo bem? Irmãos, qual foi a última vez que a gente conseguiu se colocar diante de Jesus? Perguntar: Jesus, como está seu coração? Quais são os seus pensamentos sobre mim? Qual foi a última vez que a gente conseguiu parar, irmãos, num momento de oração, fechar a boca, desligar a música? Falar: Deus, eu quero te ouvir. Só que por que Marta não consegue fazer isso? Porque, irmãos, a agitação de Marta era tão grande, que quando Marta está quieta, a sua alma grita mais do que quando Marta está trabalhando. Essa era a vida de Marta. Na NA, Nova Almeida Atualizada, vai dizer que Marta agitava-se de um lado para o outro. É quando o serviço, ele se torna um fim em si mesmo. É quando o serviço, ele é o motivo, ele é o objeto final da nossa vida. Irmãos, eu preciso te chamar para um lugar, que é o para que Deus nos criou. Deus nos criou para o relacionamento com Ele, para o deleite da sua vontade. Se tem um propósito da sua vida, é que Deus te criou para uma vida de comunhão com Ele, para nada mais fora disso. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para ser morto, massacrado, traído, moído, para te trazer novamente para a relação com Ele. Esse é o objetivo da nossa vida. Então talvez a gente vai olhar, ministerialmente foi legal, profissionalmente foi legal, mas se a sua resposta é que foi um fracasso a sua relação com Jesus em 2025, a sua vida foi um fracasso. Porque é sobre isso que Jesus está falando. Marta está aqui agitada. Chega Jesus, o Senhor não está vendo. Jesus, ele olha para Marta e fala assim: olha, essa parte, essa porção que Maria está escolhendo, traça a ferrugem, não tira. É uma parte que ela vai levar para a vida, porque João capítulo 17 vai dizer que vida eterna é conhecer a Deus. Então tudo vão levar de você, ministério, vida, família, tudo um dia acaba. Mas o que você conhece de Deus é extremamente útil para a eternidade. Irmãos, a eternidade começa a partir do momento que a gente começa a desfrutar desse Deus, experimentar desse Deus. Qual sabor Deus teve para você em 2025? Qual o sabor de Deus para você em 2025? O que você provou de Deus? O que você conheceu de novo de Deus nos últimos meses? Você ainda tem frio na barriga pelo Senhor? Você ainda derrama lágrimas pelo Senhor? Quando vocês sentam junto para conversar, ainda há algo que te provoca quando o nome de Jesus é colocado na mesa? Porque para Marta, nesse momento, ela estava tão agitada nos seus serviços, estava com a alma tão agitada que ela tinha perdido o brilho, porque o autor da vida, o homem que era o verbo, estava diante dela, e tudo que ela queria era oferecer o serviço para aquele homem. Nós precisamos ser resgatados, meus irmãos, resgatados da agitação.
É quando a reunião, meus irmãos, é quando o prédio, as luzes, a música, o trabalho, ele começa a ter um fim em si mesmo. E a gente precisa entender algo. A reunião, as luzes, o prédio, as câmeras, elas não têm um fim em si mesmo. Elas são o meio pela qual aquele que é muito importante, o meio pela qual ele vem nos visitar, o meio pela qual a gente vai possibilitar a sua visita. Esse é o motivo da nossa reunião. Se a gente perde esse motivo, a gente não tem nem prazer em estar dentro desse auditório na hora que está tendo culto. Ou a gente está aqui dentro, mas tentado a estar lá fora conversando, porque perdemos o coração, porque perdemos o nosso lugar no Senhor. Ou a gente vai amar estar com as pessoas, porque comunhão, mas não consegue passar uma hora no quarto procurando por Ele. Meu amigo, você está enganado, você está perdido, teu coração está fora do lugar. O que você vai entregar para esse rio de comunhão, se você não tem bebido da fonte que é Jesus? Começa a ter um monte de relação disfuncional, com inveja, ciúmes, um monte de coisa que não presta. E você gasta a vida resolvendo o problema interpessoal, porque não tem Jesus para dar para o meio que você vive. Jesus, meus amigos, beber dele, ter algo de Jesus para compartilhar no meio que Ele te inseriu, algo fresco, não é um conhecimento. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas sentem quando algo fresco começa a ser colocado na mesa. Então, seu muito serviço sem Cristo é um desserviço. Seu muito correr atrás de dar certo na vida sem Jesus está te tornando alguém mais distante daquilo que Ele deseja para você. Faz sentido? E por esse motivo, gente, tem tantas pessoas cansadas. Somos frutos de uma geração que vivia de segunda a segunda na igreja, com um sorriso no rosto e com um quarto repleto de experiências com o Senhor. Hoje aliviamos cada dia mais e estamos cada dia mais fadados, cansados. Hoje todas as igrejas fazem um culto só de domingo, praticamente. Por quê? Para não sobrecarregar os irmãos. E eu entendo que hoje me sobrecarregaria. Mas eu fico pensando se talvez a gente não está tentando possibilitar uma vida que não nos conduz para a eternidade. Porque talvez de alguma forma criar filhos para a glória de Deus é de Deus. Constituir família é de Deus. Ter tempo e cuidar da nossa saúde é de Deus, mas de alguma forma a gente entrou num ciclo que falta tanto Deus, que qualquer coisinha parece que nos tira de criar filhos para a glória de Deus. É superficial, parece película de vidro, meus queridos, mas nos falta o Senhor, nos falta um pouco mais dele. Eu fico pensando às vezes, ao olhar para minha filha, qual tipo de cristianismo eu estou transmitindo para ela. Será que não é repleto de autopreservação? Será que daqui a algum tempo vai olhar para a igreja e vai pensar que de fato é ou não é necessário? Porque parece que a gente já não tem mais elasticidade, estrutura para lidar com a vida que o Senhor tem proposto para nós. Eu disse aqui no culto da virada. Lá em casa a gente tem um princípio bem simples. Toda vez que a gente está passando por algum problema bem grande, antes da gente procurar conselho ou qualquer coisa, a gente vai perguntar se a gente está em Jesus no lugar que Ele quer que a gente esteja. Aí depois a gente vai para psicólogo, psiquiatra, clínico geral, mecânico. Estou brincando, mecânico tem que ir, né? Mas primeiro, eu preciso entender se eu não estou fora do lugar em Jesus. Irmãos, nossos problemas seriam resolvidos aqui. Disse há anos atrás, falei para o Farley, faz tempo que Deus não fala comigo. Ele, cara, que ruim. Sabe aquela voz? Aí ele falou, você já tentou se retirar uma semana e passar em oração? Desculpa, não. Irmãos, que o maior plano para a gente em 2026 seja ouvir o Senhor num lugar de insistência. O Senhor não é só a fonte de vida, o Senhor é a fonte de tudo que traz equilíbrio para a vida. Claro que Deus nos deu meios de sabedoria para resolver problemas, mas não adianta você estar fora do lugar no Senhor.
Marta está com o autor da vida dentro de casa e brava com a irmã. Como pode alguém na presença de Jesus ir estressado e irritado com os outros? Porque não aprendeu a valorizar a presença daquele que traz paz, tranquilidade para a alma. Esse é o motivo porque a gente entra e sai da igreja, mas não consegue ser educado com a esposa e com o esposo. Porque não tem como alguém ter contato com Deus e ser grosseiro, não ser educado, não ter paciência, não ser manso e humilde como mestre. O Senhor está nos chamando esses dias, meus irmãos. Continua a fazer tudo o que você está fazendo. Vai para terapia, coach, pode ir. Mas primeiro vai para o Senhor. Primeiro se encontre com o Senhor. Porque enquanto a gente está procurando um monte de outras, ferramentas, a gente está fazendo gambiarra. Vai para aquele que conhece o modelo de fábrica. Vai para aquele que restaura sem gambiarra, que restaura sem peça paralela. Vai para aquele que mexe lá no profundo. Ele mexe sabe aonde? No coração, meus irmãos. É aquele que sara as fontes. E se as fontes estiverem saradas, todo o rio vai correr saudável. É só no Senhor que a gente encontra isso. Agora a Marta está olhando para Jesus e falando assim: o Senhor não se importa de eu estar servindo sozinha? Irmãos, Marta, ao falar de Maria, ela não estava falando de Maria, ela estava falando de si mesmo. O Senhor não se importa de eu estar servindo sozinha? Ela não está falando que Maria não está servindo, ela está querendo dizer para Jesus: o Senhor não está vendo como eu sou bom em servir? O Senhor não está vendo como eu trabalho bastante? Porque, meus irmãos, isso fala, aquela agitação de Marta, aquela alma meio áspera de Marta, revela, sabe o que ela revela? Revela uma alma não sedenta por Deus, mas por autopromoção e reconhecimento. A maioria dos nossos problemas são por desejo de autopromoção e reconhecimento das pessoas. Porque quando a gente não tem o autor da vida aquecendo o nosso coração, a gente está procurando aqui fora algum tipo de fogueira, assim como Pedro, lembra? Então o que Marta queria naquele momento, ela não estava trabalhando para Jesus ser bem recebida, ela estava trabalhando para Jesus reconhecer ela. Quantas vezes, meus irmãos, nosso trabalho não é para trazer conforto para nossa casa, é para dizer para o amigo que fez faculdade com a gente que a gente tem dinheiro, que a gente pode comprar um carro melhor do que ele. E eu nesses dias, meus irmãos, eu e a Amanda, a gente tem conversado assim. A gente vai vendo algumas pessoas, elas são tão escravas que elas não conseguem descansar. A todo momento elas estão competindo, a todo momento elas estão correndo para querer ter um lugar, enquanto o Senhor está dizendo: o seu lugar está aqui. E o descanso em quem Deus nos criou para ser, ele é o meio pela qual a gente vai conhecer mais do Senhor. Satisfação, tranquilidade. Não sou de A, nem de B, nem de direita, nem de esquerda, nem de Maduro, nem de Trump. Não, eu estou tranquilo. Não entro nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo. É Ipanema ou é Havaiana? Eu quero nem saber. Estou tranquilo, estou em paz. Paz consigo mesmo é o maior fruto de quem está em paz com Deus. E quem tem paz com Deus vai ter paz consigo mesmo. E quem tem paz consigo mesmo não tem paz com o outro. Agora é só no Senhor, meus irmãos. É só no Senhor. Talvez você vai dizer: Hugo, mas minha linguagem de amor é trabalho. Quero dizer uma coisa para você: Deus não deseja apenas ser amado. Deus deseja ser amado de um jeito bíblico, do jeito que Ele deseja. Mas, irmãos, essa mensagem ela bate aqui ó, direto, porque eu tenho muita dificuldade em parar. Eu estou a todo momento fazendo alguma coisa, mas Deus não quer que eu ame Ele do jeito que eu quero. Deus quer que eu ame Ele do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que amar Ele. É parando, é refletindo, é descansando, é contemplando. Já não contempla mais, meus irmãos. Qual o cheiro de Deus na sua vida? Você tem esse cheiro do Senhor? Essa leveza que as pessoas gostam de chegar perto de você, porque é leve, é tranquilo, é simples.
Ou você é aquele homem de Deus, super de Deus, mas ninguém suporta ficar perto de você, que você é chato, sua opinião é a melhor, você é incrível. Precisamos voltar para perto do Senhor. Precisamos aprender com um homem que é manso e humilde. Tranquilidade, meus irmãos. Em Marcos 3, do 13 ao 14 diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviá-los para pregar. Depois a continuação vai ser para curar, expulsar demônios. Então presta atenção. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida é para estar com ele. E todo trabalho deveria ser um externalizar do chamado à relação. Então, primeiro é estar com o Senhor. Irmãos, a primeira vez que Deus chama o homem, se eu não me engano, está em Gênesis capítulo 3, verso 8. E Deus chamou Adão. Porque o chamado de Deus primário é um chamado à relação. Eu quero dizer para você, sabe, pai de família, você que está aqui hoje, ou você que deseja ter família, se você estiver nesse fluxo, onde você está ouvindo o Senhor, você não vai precisar ficar se preocupando com o dia de amanhã, você vai ter de comer ou de beber. Deus vai proporcionando tudo no seu devido tempo. Deus te resgata de ansiedade, Deus te resgata de medo do futuro. Deleite, descanso. Você acha mesmo que Maria estava preocupada se ia ter comida ou não? Não, nada. Mesmo que Maria estava preocupada, você acha que Maria estava olhando para Marta e pensando: acho que Jesus vai gostar mais dela do que de mim, porque Marta está servindo? Não. Maria tinha sede, Maria tinha fome, Maria tinha um anseio de ouvir das palavras do Mestre. E quando a gente tem fome ou sede, meus irmãos, isso vai fazendo com que a gente não fique mais com uma alma sedenta, procurando em qualquer buraco algo para comer, porque tem a dor da falta. Essa era a vida. E quando eu olho para Marta se queixando, mas o Senhor não se importa? Deus está aqui servindo e minha irmã está aí de boa. Eu lembro muito de Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Ali a partir do verso 28, acho que até o 35, a gente sabe que, o que a gente chama de filho pródigo, ele pede tudo para o seu pai. Ele vai para uma terra, ele gasta tudo, e pedir a herança para o pai vivo é como se você matasse o pai no seu coração mesmo em vida. Ele gasta tudo com prostituição, com aquilo que não devia, a vida vai a pior. E a Bíblia vai dizer que agora ele cai em si, ele estava comendo comida de porco. Eu não tenho como não lembrar da música, viu, Jordan? E agora ele quer voltar para a casa do pai. E na hora que ele quer voltar para a casa do pai, diz que ele entende tanto seu pecado, que ele deseja voltar para a casa do pai para ser um servo. E na hora que ele volta para a casa do pai, a Bíblia vai dizer que o pai está no portão esperando ele. O pai corre, abraça aquele menino. Você é meu, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me faz um servo na sua casa. De maneira nenhuma, traz sandálias, traz anel. Aí o outro filho que ficou trabalhando todo o tempo, que não desfrutou da herança, que trabalho, sentia até melhor do que o irmão que foi embora. Diz que ele fica entristecido, ele não vem participar da festa que o pai está fazendo para o que voltou. E olha para o pai, pai, eu estou aqui, eu trabalhei, eu fiz de tudo para o Senhor. Está dizendo: meu filho, ele vai dizer desse jeito: você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Porque esse filho que não desperdiçou a herança, que vivia dentro da casa do pai, ele não desfrutava da melhor herança que o pai podia dar: companhia, filiação, paternidade, comunhão. Trabalhava tanto para o pai, mas talvez nunca sentou ali na rede com o pai para conversar, para conhecer o coração do pai. Tinha tudo que o trabalho podia dar, mas não tinha aquilo que só a relação pode nos viabilizar. Ninguém compra Deus, meus irmãos. Deus não se vende. Todo mundo tem um preço, Deus não.
O único caminho até Ele é a relação, é o relacionamento. Ninguém compra Deus. Agora é interessante que em Lucas 15, uma parábola anterior à do filho pródigo é a parábola da dracma perdida. Vocês lembram dessa parábola? Uma mulher que perde sua dracma. Então a Bíblia vai dizer que ela entra para dentro de casa, ela acende a luz, ela varre toda a casa, então ela acha a dracma perdida e sai para fora para comemorar, né? A gente está procurando as coisas do lado de fora para tentar comemorar do lado de dentro sozinho. Mas essa mulher não. Ela entende que a tristeza do lado de fora tem a ver com coisa do lado de dentro que foi perdida. E no meio desse muito trabalho, quando o trabalho é um fim em si mesmo, assim como esse filho que ficou, a gente vai perdendo princípios que são importantes, valores aqui dentro. Irmãos, o convite para nós aqui nessa manhã é acender a luz, mas não a luz que ilumina esse ambiente, é acender a luz do coração. A Bíblia em Salmo 119 vai falar: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. É o momento de trazer Bíblia, trazer as palavras da verdade para iluminar o seu interior. E conforme vai iluminando, em Efésios capítulo 5 vai dizer que Deus, Jesus, Ele lava a sua noiva por meio da palavra, que são as águas. Deixa Ele te lavar, deixa a palavra te iluminar, deixa a palavra te lavar por dentro, meus irmãos. Tem coisa que já não presta mais, vai encontrar os valores perdidos. Deixa esse orgulho, deixa esse senso de que você, sabe, não vai se reconectar com outra pessoa ou com outro grupo de pessoas porque erraram com você e você é melhor. O Alisson pregou aqui algumas semanas: o mais espiritual pede perdão primeiro, o mais maduro é o responsável pela reconciliação. Deixa acender a luz dentro de você, deixa de ser você, cansa demais ser você, é muito sofrimento ser você. Sei que a mensagem coach desses dias é: você tem que ser a sua melhor versão. Deixa eu te falar, a sua melhor versão vai morar no inferno. Você precisa de Cristo em você. Sua melhor versão vai te destruir. Você precisa de Jesus, meu irmão. Você precisa de mais dele, e não tem outro caminho para ter mais dele. Sabe qual é a medida que você tem dele? É a medida que ele tem de você. Por isso que em Betânia ele gostava tanto de descansar, porque ele tinha muito de Betânia. Agora em Jerusalém não. Jerusalém, embora ele era Jesus, todo mundo queria discutir com Jesus. Era um ringue. Mas em Betânia tinha Marta, tinha Maria, que não queria ficar discutindo com Jesus não. Ouvia o mestre, se alimentava do mestre, tinha o coração pastoreado pelo mestre. E é por isso, gente, Marta está cansada, Marta está distraída, Marta está frustrada, Marta está sem participar daquela que é a melhor parte do Evangelho, que é conhecer Jesus, que é receber mais dele. Irmãos, eu desejo para a nossa comunidade aqui, Origem, o ano de 2026 vai ser um ano onde a gente vai conhecer muito de Jesus. Vai ser um ano onde a gente não vai vir aqui para receber, por mais que a gente receba, a gente vai vir aqui para compartilhar o que a gente está conhecendo dele dentro de casa. Quem aqui já percebeu que o nosso momento de adoração já foi muito mais expressivo? Quem aqui já percebeu? Eu sou o primeiro culpado, mas vocês não ficam longe não, vocês são tudo culpados junto comigo. Porque quando a gente vem para o culto para compartilhar algo, irmão, deixa eu falar para você, seu essência é importante. O louvor que você presta ao Senhor é importante, tudo aqui é importante. Mas se você começar a fazer isso sem o Senhor, você está atrapalhando pra caramba, perdão a palavra, aquilo que a gente está fazendo aqui dentro. Muito. Aquilo que a gente deseja como comunidade. Agora você pode ser até desajustadinho para o trabalho, para as relações. Se você tem muito de Deus, você é muito importante aqui para esse lugar, para a missão que o Senhor deseja. Então o que eu preciso fazer, Hugo? Você precisa conhecer Jesus, irmão. E só tem um jeito: matando sua carne, matando sua vontade de ficar o dia inteiro com o controle da mão na frente de uma TV, matando sua carne de ficar o dia inteiro lá num celular vendo rede social, indo para o teu quarto ouvindo Jesus. Porque a nossa capacidade de ouvir a Deus, ela está muito no desenvolver. É que nem musculatura, gente. Você vai, é chato, e talvez vai ser chato sempre, tá bom? Eu já ouvi falar, não, depois vai melhorando. Não sei,
De vez em quando ele vem, é muito bom. Depois ele passa uns 2, 3 meses sem vir de novo. E parece que nada vai acontecer na nossa vida. Mas quando vem, daria para gastar uma vida inteira por aquele momento. Uma vida inteira. Então o convite de Deus é para a gente sair desse marasmo religioso, gente. Acender a luz, trazer palavra para o nosso interior. Varrer a casa, tirar o que não serve mais. Ei, fala a verdade. Não tem coisa ainda dentro da gente que já não serve mais? Não presta. Quantas coisas que vão nos impedindo de ver Jesus, gente? Quantas coisas que estão, sabe, entrelaçadas assim. A gente já não sabe mais o que é a gente, o que é essas coisas que nos atrapalham de ver Jesus. Tenha coragem, meu irmão. Senta, verbaliza, conversa com a sua esposa, conversa com o seu líder, que seja com o seu pastor. Começa a pôr de lado aquilo que não serve mais. É isso que está te cansando, te frustrando. Precisa abrir um lugar para Jesus, abrir espaço para o Senhor, espaço para Deus. Então eu falei, primeira parte é o Marta. Todo mundo aqui tem um pouquinho de Marta. Todo mundo aqui. Ninguém foge dessa realidade. Eu quero falar agora sobre um caminho mais excelente, gente. Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muita coisa. Quem é que se considera muito preocupado? Você fica pensando assim em tudo. Em tudo. O que vai ser segunda-feira, que tem que trabalhar e o ano já está começando, e a matrícula da escola, das crianças, não deu certo até agora. Não está dando tudo certo. Você acha que foi a tua preocupação? Por isso que Eclesiastes vai dizer: olha, qual é o homem que pode acrescentar um palmo à sua vida? Nenhum. Estudiosos vão dizer, gente, que há 300, olha, escuta isso, há 300 anos atrás, havia apenas 3% daquilo que a gente considera indispensável nos dias de hoje. Essa vida da pós-modernidade, a gente vai agregando muito. Não, isso aqui tem que ter, aquilo ali, e a gente vai agregando, a gente vai dizendo: não, isso aqui é extremamente necessário, irmãos. A gente precisa se perguntar se Deus não quer da gente uma vida mais modesta e simples, uma vida tranquila. Provérbios capítulo 15, verso 17 vai dizer assim: melhor é um prato de legumes onde há amor e paz, do que um boi inteiro acompanhado de ódio, ou do que um prato de carne cheio de inquietação. Melhor uma vida simples, onde há paz e tranquilidade, com uma vida extremamente sofisticada, cheia de inquietação, que está nos privando da relação profunda com o Senhor. Eu sei que todo mundo aqui que está me ouvindo quer conquistar o mundo. A gente quer ter uma vida incrível, a gente quer dar uma vida boa para os nossos filhos. Mas a melhor coisa que a gente pode deixar, meu irmão, é um legado de um filho que viu um pai, uma mãe extremamente, sabe, devoto ao Senhor. Você para pensar assim, o que a gente está construindo para a próxima geração, aqui não só com os nossos filhos, até com os novos convertidos. Se você lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, chegasse numa igreja hoje, você conheceria de Deus o que você conhece? Porque eu sei que as pessoas que vieram antes de nós, elas tiveram muito problema com religiosidade, pesar onde Deus nunca pesou, mas havia uma devoção, mas havia oração. Era simples, provavelmente quase ninguém delas pregaria como a maioria do pessoal da nossa geração, mas eles tinham um lugar de conhecimento do Senhor que era forte, meus irmãos, que era sólido, tinha consistência. É que agora ficou pop, né, ser crente. Irmãos, a gente vai valorizando demais aquilo que é aparente. Conquistar, né? Medalha, medalha, medalha. Mais. O Senhor está nos chamando para um lugar de contemplação, um lugar de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa: você não cresce no ministério na medida que você vai conhecendo mais sobre a Bíblia, simplesmente como um fim em si mesmo.
Você não cresce na vida na medida que você vai ganhando dinheiro, irmãos. Pessoas grandes não são aquelas que têm grandes títulos ou uma conta bancária cheia. Pessoas grandes são aquelas que têm encontrado o Senhor como um bom tesouro, e elas são um bom perfume para aquelas que estão à sua volta. Isso muda tudo. Essa é a grandeza que nós precisamos apresentar diante de Deus. A gente vai ver em Marta que os muitos serviços tiraram ela de Cristo naquele momento. E a gente vai agregando, né, irmãos? A gente vai agregando, a gente vai colocando forma onde só precisava de relacionamento. E Jesus está aqui na minha orelha assim, ó: Hugo, para mudar o que precisa dentro da origem, pouca coisa é necessária. Hugo, para ajustar o que sua casa precisa, pouca coisa é necessária. Vai tentar ensinar seus filhos a ferro e fogo, irmão. O peso e a dureza do coração com o pecado, ninguém pode perfurar. Pouca coisa é necessária. Mas esse pouca coisa que é necessário, ele exige uma coisa de mim: morte, caminho de cruz, via dolorosa. Que nem, vamos lá, a gente teve pouquíssimo tempo para orar ano passado, não orei muito, mas aquilo que eu gosto, mas a pessoa pegou uma série de 15 temporadas e assistiu inteira. Assistiu o futebol até da 3ª divisão, copinha. Não falta tempo, falta brilho. Não falta tempo, é que ainda a relação com Deus ainda não se tornou o que ela deveria ser: o ar que eu respiro, a água que eu bebo. E é isso que ele vai dizer: Marta, Marta, você está preocupada demais com as coisas externas. O externo, Marta, a autopromoção já te roubou de mim. Tudo isso que você está fazendo faz sentido, Marta, mas sem eu tudo isso não presta. Irmãos, vamos avaliar a nossa semana assim: quanto que a gente tem de Marta, quanto que a gente tem de Maria? Quanto que há de Maria no nosso coração, quanto que há de Marta em nós? E vamos para o final dessa mensagem, para a gente poder orar. Eu quero terminar falando sobre essa boa parte de Maria. Se Marta, meus irmãos, vivia correndo, servindo, né? Falamos aqui, João 11, ela corre quando Jesus entra na aldeia. Maria não, Maria está sentada. Maria estava aprendendo. Em João capítulo 12, a gente vai ver também Marta mais uma vez servindo. Maria não, Maria quebrando o seu perfume, nardo puro, aos pés de Jesus. Então Maria, ela era aquela mulher que quando ela sabia assim, ó, Jesus está chegando, ela não pensava o que eu tenho para oferecer, qual que é o serviço, será que ele vai me ver, será que eu vou ser bem vista por ele, será que meu líder vai me enxergar? Não, ela já ia lá e pensava assim, qual que é a coisa mais importante que eu posso quebrar diante dele? Ela já procurava aquilo, eu quero estar diante dele com os olhos fitos. Enquanto Marta está pensando o que eu tenho a oferecer, Maria estava olhando o que eu posso conhecer dele, que eu não vi nele ainda. Deixa eu sentar nesse ângulo, deixa eu sentar no chão agora, deixa eu sentar do lado. Será que ele falou alguma coisa que eu não entendi? Será que aquilo que ele estava falando tinha alguma conexão com a minha vida? Marta está ali, Maria está ali, ó, fixa, dando toda a atenção, colocando toda a importância nas palavras que estão sendo ditas por Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela está aos pés, meus irmãos, como quem está dizendo, estou pronta para aprender, eu tenho sede, eu tenho interesse. Estar aos pés revela que ela queria saber mais. Estar aos pés revela que ela conhecia sua condição de inferior, mas ela conhecia a graça de alguém que é muito mais superior e se fazia do nível dela para ensinar, para pastorear, para ministrar o coração dela. E vai dizer que ela não apenas estava aos pés, uma das traduções vai dizer que ela quedava-se assentada aos pés. E essa palavra quedava-se significa, ela permanecia, ela demorava-se, ela deteve-se e ela estacionou. Então Maria não estava apenas aos pés, Maria estava estacionada, como quem estava dizendo,
eu posso esperar com paciência. Eu tenho perseverança para ouvir o seu coração. Eu tenho tranquilidade para te ouvir. Nada mais importa. Deixa Marta rabugenta com o serviço dela. Eu só quero o Senhor nesse momento. Eu só quero aprender mais, eu só quero ouvir mais. Eu só quero ser ministrada, porque eu sei que assim como aquele que era o verbo, quando o verbo fala, ele modela, ele cria, ele me transforma, ele muda, e é isso que eu quero de ti. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ouvir sobre o Senhor. Gente, essa era a vida dela. Todas as vezes que a gente se desliga da correria e a gente se dedica um tempo exclusivamente para Deus, a gente está aos seus pés, ajoelhado, estacionado aos pés de Jesus. Irmãos, que em 2026 a gente fique muito mais aos pés de Jesus. Que Jesus não seja o lugar para a gente procurar uma pregação. Que Jesus não seja um lugar para a gente desenvolver o nosso ministério. Que Jesus não seja um lugar para os nossos negócios irem bem. Que Jesus não seja um lugar para os nossos filhos não ficar doentes. Tudo isso acontece, mas que Jesus seja um lugar onde nós iremos encontrar sentido para a nossa vida, pão para a nossa alma, água para a sede sem fim, que a dor da falta se encontre com aquele que preenche tudo em todos. Aqui faz toda a diferença. Maria encontrou esse lugar de deleite em Jesus. Marta se deleitava no seu serviço. Marta acreditou, meus irmãos, que o serviço era tão importante do que a relação. E eu sei que a gente nesses dias vai acreditando nisso também. E o chamado aqui não é para você parar de trabalhar na igreja, viu? Pelo contrário, irmão, nós estamos precisando de gente para trabalhar aqui dentro, tá bom? Com todo respeito, estamos um tanto que preguiçosos. A gente está se poupando muito. Se faz a gente vir 2 vezes por semana para a igreja, a gente já não quer mais, porque a gente só quer se relacionar agora. A gente só quer... Não, irmão, o trabalho é importante. Jesus nunca censurou o trabalho. Jesus censura o trabalho que não é decorrente da relação. Jesus censura o trabalho que é o trabalho que te priva de conhecer. Mas o trabalho pode ser um meio também para conhecer. E na minha vida, por muitas vezes foi. Mas Marta está nesse lugar. Enquanto Marta estava preparando um banquete para Jesus, Maria tinha fome do banquete que Jesus poderia proporcionar para ela naquele momento. Um banquete farto, meus irmãos. Maria não estava preocupada se ela tinha algo para oferecer ali para Jesus. Irmãos, na boa, Jesus recebe o que Ele recebe de nós, porque Deus recebe o que Ele recebe de nós, porque Jesus derramou o seu sangue sobre nós. A coisa mais importante não é o que a gente tem a oferecer, a coisa mais importante é o que Jesus tem a oferecer para nós, o que Ele tem a falar. E é onde Ele diz: olha, uma coisa é necessária, é simples. Quer ser um marido melhor? Quer ser um líder melhor? Quer ser um cristão melhor? Só tem uma coisa que você precisa: passar mais tempo com Jesus. Olha que difícil, irmãos, olha que revelação, que rema, até rupiei aqui, ó. É simples. É entrar para o quarto, sabe aquela velha mania, aquela velha maneira? É entrar para o quarto e dizer: eu não saio, Jesus, porque eu sinto saudade. Eu não saio porque há uma dor aqui dentro que eu estou tentando resolver aqui fora, mas eu sei que eu encontro em Ti. Eu não saio porque meu casamento está indo embora, eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu não consigo, na hora que eu vi já foi mais forte do que eu. Quer ser manso e humilde? Vai para aquele que é. Irmãos, é belo estar em Jesus assim como Jesus é belo. Você vai se tornando alguém mais amável, alguém mais... As pessoas desfrutam. A Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito. Sabe o que são os frutos do Espírito, irmãos? É a pessoa provar de você e ela sentir o gosto de Cristo. É paciência, amor, longanimidade. Daí a pessoa prova de você, ela sente paciência. É por isso que é um fruto. Ela está comendo de Cristo a partir daquilo que você está se tornando por ser uma habitação do Espírito.
É maravilhoso, meus irmãos. E ele está dizendo, pouca coisa é necessário. Então a morte pode levar ao serviço de Marta, meus irmãos, mas o deleite de Maria em Jesus, isso nem a morte pode levar, isso transcende a vida. O que você conhece é eternamente, é eterno de Jesus. Em João 11, Marta sai correndo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas Maria não. Maria, ela tinha a confiança de quem está aos pés de Jesus. Se não chegou e não ressuscitou, vou chorar, vou sofrer bastante, mas sei que Ele está no controle de tudo. Porque estar aos pés de Jesus não te priva de coisa ruim, mas guarda o seu coração diante das coisas ruins. Porque para Maria ali, Jesus está chegando, Marta sai: Jesus, o Senhor não resolveu o nosso problema. Mas Maria talvez está pensando assim: tudo bem, Ele não resolveu, mas Ele veio me abraçar no dia da morte. Tudo bem, ele não chegou antes, mas Ele vai se fazer presente no dia do luto. Ele vai se fazer presente no dia da doença. Ele vai se fazer presente no dia da perca, meus irmãos. E é isso que nós precisamos ter. Quero dizer para você que o coração de Deus, o coração de Jesus, nós vamos conhecer quando nós estivermos aos seus pés. Não tem outro jeito. A qualidade e relevância daquilo que nós estamos dando para as pessoas, para a nossa família, meus irmãos, ela vai ser determinada por aquilo e pelo quanto que eu estou recebendo de Jesus Cristo. Quer entregar muito? Você ama os seus? Seja muito de Jesus. Seja muito de Jesus. E ser de Jesus não é ser tonto não, tá? Inclusive a Bíblia vai falar, e eu gosto de usar porque eu entendo que não cabe só para a mulher. A Bíblia vai dizer para a mulher que é cristã e tem um marido que não é crente. A Bíblia vai falar sobre ela ganhar pelo silêncio. Quer dizer, isso vale para todos. Porque não é o que a gente fala, é aquilo que a gente vai sendo, irmãos. Quando alguém vai sendo invadido pelo Senhor, é constrangedor para quem está à volta. Constrange. O outro vai sendo provocado à mudança. Onde um não quer brigar, dois não briga. Eu duvido alguém fiel ao Senhor, aos pés de Jesus, não começar a ganhar toda a sua casa. Eu duvido. Pode demorar? Pode, mas vai demorar abraçadinho com Ele. Vai demorar sendo alimentado por Ele. Vai demorar sendo apacentado, sendo cuidado por Ele. Irmãos, essa é a melhor parte. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, antes da gente ter o momento do batismo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei, meus irmãos, que a maioria de nós precisamos retornar para esse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Queria nesse momento te convidar a uma oração em arrependimento. Talvez você tenha sido escravizado porque você acha que o seu muito correr te dá um lugar com as pessoas. Então olha, você tem que estar em todo lugar e toda hora com todo mundo, porque senão você perde aquele lugar na vida da pessoa, irmão. Por várias vezes Hugo, tinha muitas pessoas presentes ao meu lado e eu não conseguia pôr para fora aquilo que estava dentro de mim. E de repente alguém abriu uma porta do Senhor diante de mim. Eu me sentia à vontade para descarregar a minha vida. A gente precisa de mais de Jesus. Quem nos posiciona é Jesus. E aqui eu estou falando da missão, mas deixa eu te falar, tem um lugar muito mais profundo, gente. Esse é um ano que eu quero saber o gosto, o cheiro dele. Esse é um ano que eu não quero apenas ter a prática do culto caseiro dentro de casa, sem trazer o Deus do culto caseiro para o meu ambiente. Eu desejo mais dele. Oh, meus irmãos, imagina você sentado na mesa de café da manhã com a sua família. Não sei, minha filha tem 3 anos, mas eu fico imaginando, eu estou com expectativa, o dia que vai começar a descer lágrimas dos olhos dela, sabe? Porque tem Jesus na mesa, não porque tem um pai pastor. Eu quero mais desse Deus, eu anseio mais desse Deus, eu tenho sentido a dor da falta do Senhor.
Ele é a presença mais importante aqui nessa manhã. Ele restaura o sentido da vida, Ele traz cor para aquilo que estava entristecido. Jesus, eu oro para que nesse momento o Senhor venha sarar a nossa alma pelo simples fato da Sua presença ser conosco. Eu oro para que o Senhor crie um caminho de reconexão no nosso coração, Pai. Eu oro para que o Senhor nos devolva, Pai, para o jardim das delícias, onde nós nos relacionávamos contigo. Devolva-nos o frio na barriga. Nos devolva para os dias onde a nossa Bíblia, ela vivia molhada das nossas lágrimas, Jesus. Devolva-nos os dias, Pai, aonde chegava o final de semana, o nosso coração queimava porque a gente ia se reunir para cultuar e a gente tinha uma expectativa de que algo podia acontecer no nosso meio. Nos perdoe por ser Marta na maioria dos momentos da nossa vida, ativistas. Nos perdoe por muitas vezes liderar sem te amar da maneira como deveríamos te amar. Nos perdoe porque muitas vezes nós temos direcionado as pessoas de acordo com o caminho do nosso coração e não levado elas para o Senhor, porque nós desejamos autoaprovação, porque nós estamos distantes de Ti. Venha sobre nós, Jesus. Vem com deleite, derrama o óleo da Sua presença aqui sobre nós, Jesus. Derrama o óleo da Sua presença aqui no nosso coração. Mexa nas nossas estruturas. Tire de nós, sabe, tudo esse ser que está entulhado com trabalho, com frustração, com tristeza, com experiência. Queremos ser como meninos e meninas no colo do Pai. Faz algo novo em nós, Jesus. Libera algo novo sobre nós. Sim, Espírito Santo de Deus.